Agora sim, então. Então, agora, oficialmente, boa tarde para todo mundo que está aqui conosco nessa mais uma tarde do nosso ciclo de debates e da disciplina de pós-graduação, Literatura e Políticas. Quero começar apresentando e já agradecendo a nossa queridíssima professora doutora Luciana Paiva Coronel, que vem de lá do Rio Grande para nos falar um pouco a respeito, então, desse tema, literatura e políticas. A aula que a Luciana vai ministrar para a gente hoje intitula-se, peraí que eu estou com muita janela aberta, gente, Memória, História e Políticas, a representação da ditadura militar no romance brasileiro contemporâneo. Quero agradecer muitíssimo, então, a disponibilidade e a disposição e sempre a alegria contagiante da Luciana. Tenho certeza que vai ser uma ótima aula para todos nós. Nós temos feito assim, Luciana, os alunos, conforme vão sentindo necessidade, querendo dizer alguma coisa, podem ir falando no chat, colocando comentários no chat, e você decide se você quer comentar na medida em que os comentários forem aparecendo, ou se depois, no final, reservamos um momento para o debate, e aí a gente pode... Jane, gosto de já ir conversando. Da maneira como você se sentir mais à vontade. Eu sempre temo deixar para depois e não resgatar, assim, Claro. bem. Eu só peço que vocês me socorram, que às vezes Pode a gente deixar. está envolvida na dinâmica aqui e dá uma rateada ali de acompanhar o... Pode deixar. Né? E a gente vai também anotando aqui as coisas que forem surgindo, se ficar alguma coisa para trás, lá no final a gente pode reservar um momento para conversa, e aí também quem quiser abrir o microfone lá no final para conversar, eu acho que fica bacana assim. Tudo bem? Então, Luciana, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, pela sua disposição e alegria de sempre. Eu vou começar a compartilhar a tela aqui, então, para colocar os seus slides. Muito obrigada, quem agradece sou eu. Essa oportunidade vocês devem lembrar, né? Rejane, Juliana, lá no começo eu já disse, eu quero, eu topo. Porque eu acho que essa ideia da gente fazer, se ensaiar em formatos novos, né? Tentar ensaiar formas integradas, sobretudo, né? Porque um curso é uma possibilidade de diálogo com o público entre nós. Então, eu estou muito honrada e eu queria dizer que, junto com agradecida, eu me sinto imensamente responsável, assim, muito responsabilizada por tentar dar sequência, né? Eu não sei se o público que está aqui, eu queria agradecer imensamente a presença. Olha, mais de 60 pessoas na sala, é muito bacana. E queria propor para vocês, então, a minha fala em formato de conversa mesmo. Se sintam muito à vontade para incidir ao longo, né? Não aguardem nada. E a gente vai vendo junto se esse formato que eu pensei funciona, e se não funcionar muito, as questões de vocês vão ajudar a fazer que funcione. Vai funcionar de qualquer forma. Na medida em que meu tema de pesquisa é similar ao da professora Maria Zilda, que fez a palestra, a aula, né, inicial aqui do curso, eu tive a ousadia, né, de propor que o nosso encontro de hoje não fosse um novo encontro ou uma nova proposta, uma nova elaboração. Achei que era bacana integrar. Então, o que eu estou pensando aqui vem muito, né, na sequência da... Infelizmente, perdi a aula da semana passada, peço mil desculpas e me interessava muito mesmo o assunto. Se por acaso é possível a gente acessar, eu gostaria de pedir. E sem mais delongas, então, assim, pessoal, sintam-se colegas, alunos inscritos, sintam-se convidados, é como se a gente estivesse numa roda de conversa mesmo. A ideia, né, dentro desse curso Literatura e Políticas,
eu propus esse tema, memória, história e políticas, né, na ficção brasileira contemporânea, dentro da qual eu trabalho nos últimos anos com o tema da ditadura. Eu falei para as colegas, Rejane e Juliana, que eu ia organizar a fala tentando recuperar algumas colocações de vocês, público, que, dado o tempo, né, não foi possível a Maria Zilda explorar devidamente. Então, eu acho que a aula tem uma autonomia, ela funciona como uma proposta autônoma, mas ela foi concebida nesse sentido. E então, o primeiro conceito que eu pedi para... compartilhei o texto do Márcio Seligman Silva, Testemunho da Shoah e Literatura, era no sentido de atender uma demanda que eu achei muito interessante. Eu não lembro o nome da pessoa que fez, se ela está aí e quiser se manifestar, fique muito à vontade, no sentido de que essa literatura que trata da ditadura, ela pode ser considerada uma literatura documental? Vocês lembram disso? Ela tem um forte aspecto documental, a gente pode considerar assim, e eu penso que a Maria Zilda deu um encaminhamento excelente para a questão. Eu só venho a reboque disso, porque eu acho que esse tema é potente, assim. E para desdobrar essa questão, eu recorro ao conceito de testemunho. Esse texto do Márcio Seligman que eu compartilhei é um texto bastante breve, assim, não é dos estudos mais desenvolvidos, mas ele me atende assim de modo exemplar, assim, com muita... Ele favorece muito que a gente possa, de um modo muito interessante, a meu juízo, dialogar com essa questão do caráter documental. Eu acho que tem essa questão, né, pessoal, quando a gente está lidando com uma literatura que está em diálogo com a história ou com o que a gente chama de realidade, existe já, eu acho, essa pré-concepção, né, que possa ser um texto muito marcado por essa carga documental, digamos assim. E o que a gente pode dizer a respeito disso, partindo então do texto do Seligman, é que não, no juízo dele, e eu faço jus a essa ideia, não é muito adequado a gente pensar em literatura de testemunho como um gênero, como algo à parte. Ele convida que a gente pense o testemunho como um teor, uma face da literatura que vem à tona na era das catástrofes. Então, o testemunho seria um traço, uma face, um feitio de toda e qualquer literatura, em toda e qualquer época, em todo e qualquer espaço, quando ela se contagia, né, dos temas da conjuntura, das questões políticas, da história. E nesse sentido, o que a gente trabalha, o convite dele é que a gente trabalhe com o teor testemunhal e não com o testemunho como gênero, né? Então, assim, para entrar no assunto, a gente está trabalhando tanto na fala da Maria Zilda, como na da aula anterior, com certeza também, com a perspectiva decolonial, a gente está tratando de textos que têm essa dimensão, esse diálogo, essa presença da história. E eu peguei dentro do texto compartilhado esse trechinho que eu não lembrava, foi ao preparar a aula de vocês que eu encontrei. O testemunho funciona como guardião da memória. Isso permite que eu costure, né, com o meu título. Então, como fica esse caráter documental desses textos que tratam da ditadura? Maria Zilda citou alguns, né? Cá, relato de uma busca. Ela citou também Volta Semana que Vem, da Maria Regina Pila, que eu vou explorar mais. Então, eu busco do Márcio a ideia de que o conceito de testemunho concentra em si uma série de questões que sempre polarizaram a reflexão sobre a literatura. Antes de qualquer coisa, ele põe em questão as fronteiras entre o literário, o fictício e o descritivo. E aqui eu insiro o documental da questão. É impossível a gente definir o que tem de verdade, qual o teor documental, onde está o documento. O convite do Márcio ele é muito pertinente e eu ofereço para vocês nesse sentido. O testemunho põe em questão, ele borra.
ele borra essas fronteiras e a gente vai ter ali, com certeza, elementos que são provenientes de conjunturas. Lembro que a Maria Zilda citou, em Relato de uma Busca, a gente identifica Dom Paulo Evaristo Arnes, as reuniões que ele fazia na Arquidiocese de São Paulo, para dar conta de reunir os familiares dos desaparecidos, o delegado Fleury, mas esses elementos de registro histórico inseridos num tecido literário, eles perdem esse estatuto documental, se tornando elementos internos de um todo, né, que tem esse caráter híbrido. Eu acho muito, muito bacana que a gente possa pensar assim, os documentos estão ali, a questão é pertinente, mas que a gente não faça um entendimento que me parece que é de um primeiro olhar, e entenda que esses documentos, nesses textos, que eles possam ter uma autonomia, porque eles não têm. Eles estão costurados, né, numa prosa que tem essa marca da ficção. Eu acho que a melhor síntese para esse sentido da literatura que trata da ditadura, pegando em bloco, né, como um todo, está em Relato de uma Busca, do Bernardo Kucinski, em cujo início a gente lê: caro leitor, tudo neste livro é invenção, mas quase tudo aconteceu. B. Kucinski. Então, é esse embaralhar que interessa. E ele dá conta de textos que têm uma sofisticação na sua construção, né? Que não é porque dialogam com a história, estão encharcados de história, que eles possam ser julgados textos mais presos a essa factualidade externa, que eu acho que não é esse um bom caminho de leitura, não. Dito isso, pessoal, pensando, né, que está tudo embaralhado, eu estou supondo encaminhar essa questão acerca, né, do caráter documental, que eu acho que a gente pode passar, por favor, quem está me ajudando aqui na apresentação, eu recorri, eu acho que para deixar bem exemplificado, que acho que quando a gente dialoga o conceito, opera o conceito com texto literário, é bem rico, né? Eu gosto. Desculpa que não está muito nítido, eu selecionei uns trechos de documentos que estão presentes dentro do livro da Liliane Hagbrun, Antes do Passado, o Silêncio que Vem do Araguaia. Tá? E em certo ponto a gente encontra esse material que eu fotografei, mas acho que não foi muito feliz a minha foto, não, que é um bilhete do Silon, dizendo que vai aparecer e tal. Esse tio, padrinho dela, que é um desaparecido do Araguaia. Então, dentro de um romance que tem uma narração conforme a gente conhece... Ai, peraí que a minha luz não está. Uma narrativa, espaço, tempo, personagens, né? Existem serzidos nesse tecido narrativo. Já falo contigo, Alessandro. Só vou apresentar elementos de várias texturas que se combinam. Então, um bilhete do desaparecido, a fala dele, né? As palavras dele, a grafia dele, isso tem uma outra possibilidade de leitura que não é do testemunho, que é da poética restitutiva do Weck, sobre a qual eu falo depois. Como se fala de um desaparecimento? De que jeito um narrador, um escritor pode dar conta de um buraco, do que não está, do não que se explica, do que sumiu? Então, a ideia, né, de trazer aqui, tem um bilhetinho do Silon, a escrita, a grafia, o jeito carinhoso dele dizer, que ele diz que vai fazer um churrasco, já tô com apetite aqui, já tô com fome, já tô lambendo, alguma coisa assim. Tu pode passar, Ju, já falo contigo, Alessandro, eu só quero mostrar tanto documentos da memória familiar, como um bilhete desse homem que, para a história, como se tivesse, né, sumido, desaparecido,
sem que nenhuma notícia tenha sido dada, né, do que houve, da causa da sua morte, da localização do seu corpo. Tem também reportagens de jornal serzidas na narrativa da Liniane. E aí eu acho bacana chamar a atenção de vocês, porque daí aqui já é um outro tipo de documento. É um texto que é o da memória compartilhada da sociedade. A Zero Hora, de onde está retirada uma das notícias, é a sucursal da Globo aqui no Rio Grande do Sul. Então, tem ali notícias de como a mídia, e a mídia bem tradicional, está fazendo saber, compartilhando algo desse desaparecimento. O guerrilheiro continua sumido, Marinha confirma a morte do desaparecido. Pode passar e eu já vou atender a questão. Fotos de família também. Esse é o aniversário de 15 anos de uma prima. Pode passar, por favor? Esse é de arrebentar. Eu acho que essa eu trago para vocês como uma partilha, assim, do sentido que é essa literatura da ditadura. Eu acho que esse é um momento de elevadíssima textura testemunhal restitutiva. Existe uma sepultura que a família do Silon está num cemitério e está escrito: essa sepultura aguarda o corpo de Silon Cunha Bru. O capítulo se chama Aguardar, homenagem dos irmãos, cunhados e sobrinhos. Vocês sabem que a cada ano eles rezam uma missa, não de morte, mas de desaparecimento do Silon, e tem os versos de uma poeta gaúcha, Lília Ripoll, que diz: morreram? Quem disse se vivos estão? Não morre a semente lançada na terra, os frutos virão. Então, onde eu quero chegar com isso, gente? Fiquem à vontade para dialogar comigo. Fotos de arquivos pessoal, bilhete, reportagem, tudo isso como uma cata, uma recolha, de quem está tapando um buraco sem selecionar, sem ter critérios pré-estabelecidos. O que vai encontrando vai compondo. Então, acho que procurei dar no exemplo de antes do passado, um momento no qual documentos, registros históricos entram no tecido narrativo, convidando vocês a pensarem que não se trata de documentos empíricos ou históricos, mas que são elementos internos disso que o Roberto Weck chama a economia da ausência, que cria essa poética restitutiva, que é uma das coisas mais belas, eu acho, que a gente pode, e mais complexas. Vocês imaginam o que é uma literatura que cria uma restituição simbólica de um corpo desaparecido? Isso é uma das coisas assim que nos leva para uma dimensão muito, muito, muito profunda, muito ética, muito individual e social, coletivo, compartilhado. Mas vamos ver o que o Alessandro me chamava e me interrogou, que eu fiquei tão feliz. Dialoga com o que o Cândido fala, o social está tecido. Perfeito, Alessandro. É linda essa orientação do Cândido, né? Não o social fora, mas como o social está dentro do texto. Exato. Articulado como um elemento interno de sua composição. Muito legal. Eu acho que o que tem de diferente aqui, que o Cândido, quando escreveu Literatura e Sociedade, que aqui eu não tenho de cabeça o ano da publicação, é que essa poética restitutiva ela é muito mais heterogênea, né? Ela é muito mais, além de fragmentária, vocês tentei dar alguma amostragem de texturas e tessituras distintas, reportagem de jornal, foto, bilhete, e tem mais outras tantas texturas, né? Seja verbais, gráficas, seja a questão da foto, que eu já quero comentar. Eu tenho o livro Soledade no Recife, e eu emprestei, Nícia, eu não tenho ele aqui em mãos. Deixa eu ver o que tu está me oferecendo, porque vou ter que achar para quem eu emprestei. Há uma tentativa de enriquecer o Romance Fraco com esse entretecer documental, levando que ele é o texto
a desculpar suas falhas literárias. Como eu não li o texto, eu não posso corroborar. Eu acho que tu está lendo assim, eu acho que essa é uma leitura pertinente. Mas o que eu te diria, arriscando, né, não ter o texto aqui em mãos para ter fundamento, é que muitas vezes se diz isso. Quando eu estudava literatura de periferia, diziam isso. O Ferrez coloca as fotos de Capão Redondo, dada a fragilidade dele narrativa. E aí a foto faz como que uma duplicação, como que uma narrativa capenga tem ali uma bengala para se apoiar. E eu não sei, é possível, mas quem sabe é possível também pensar numa riqueza de elementos, né? Talvez assim o que a gente possa. Eu estou, Nícia, dialogando contigo no escuro, isso é muito arriscado, mas a partir de coisas que eu tenho, assim, quem sabe a gente pode pensar que a palavra não é suficiente. O que vocês acham dessa proposta? Quero te ouvir, Nícia. Eu acho que um dos convites para a gente pensar por que tanta imagem. E logo eu vou dizer, quando não tem a imagem, foto, tem narrativas que têm o diálogo com a imagem. Dentro da narrativa, toda a narrativa verbal, os narradores falam que pega uma foto e dialogam com a foto. Eu acho que faz parte dessa recolha de tudo que pode aparecer, de tudo. Eu acho que é uma composição. Diga, Nícia, venha, seja bem-vinda. E já falo com a Tarine. Boa tarde. Não, nesse sentido, é que o texto é de um jornalista, Urbano, não vou lembrar o sobrenome, mas ele acaba fazendo uma pesquisa e ele não estabelece necessariamente um diálogo entre a imagem e o texto. Ele apresenta, como é que eu posso dizer? Se ele se prendesse apenas a narrar a história de Soledad, ele poderia muito bem fazer como ele faz, que chega lá no fim do texto e acrescenta as imagens de jornal como um apêndice. Ele não coloca em diálogo. Uhum. E, ao longo do texto, ele não domina a técnica narrativa. Então, se ele se dispusesse a fazer simplesmente um relato jornalístico ou alguma coisa nesse sentido mais objetivo, talvez cumprisse mais o papel. E aí, no caso que eu falei que é para prender o leitor, é que é uma história bastante forte, né, a questão da história de Soledad, e ele vai tentando, como é que eu posso dizer, ele acaba caindo num senso comum que empobrece a narrativa, não a história, mas a narrativa enquanto uma produção literária, que é diferente desses textos que nós temos, por exemplo, que mesmo esse da Maria Pila que tu disponibilizou para nós, que tem todo um arranjo que ajuda a gente a pensar forma e conteúdo. Né, a questão do trauma, da fragmentação e o modo como essa estrutura é arranjada, né, que uma memória ela não é linear. Então, mas nesse outro depois tu dá uma olhada no texto para ver se tu concorda comigo. Eu me interesso muito, inclusive o pessoal deve saber, não sei se vocês sabem, a Soledad, ela faz parte de dos enredos mais macabros, né? Porque ela se envolveu com Cabo Anselmo, que é um infiltrado do exército na guerrilha. Então, é uma coisa assombrosa. A única coisa que eu gostaria que dentro de não ter o texto aqui, portanto, né, nesse tatear, é que quando tu dizes assim, em Soledad no Recife, uma tentativa de enriquecer o romance fraco com esse entretecer documental. O meu questionamento, que nós não vamos resolver aqui, mas eu queria pontuar, é que como que a gente pode afirmar que a foto ela pode ser entendida no seu todo como uma coisa de caráter eminentemente ou essencialmente documental? A foto também não é um recorte? A foto também não traz... Eu acho que essa ideia de que a foto é documento e que a palavra leva mais longe, assim, a gente já tem olhares para a fotografia amadurecidos assim, no nosso patrimônio, para a gente pensar.
que nem tudo que é foto é documental. E foto junto com texto, por que aqui está o documento? Sabe? Esse é o convite que eu te faço. Pensar que a foto seja o documento, talvez seja uma leitura que, para nós que somos mais literários, a gente está limitando o alcance da foto, né? Que também pode ser muito mais potente. Desde tudo que a gente... Eu não sei muito, mas uma foto também é um recorte, é uma escolha, é uma edição da realidade. Em suma, é isso que eu queria dizer. A foto é uma edição do real, tanto quanto um romance é. Aí eu acho que a gente pode pensar que seja um diálogo que, se a parte narrativa não está tão forte, alguma coisa aí poderia render, além de ser uma ilustração documental, tá, Nícia? Muito obrigada, se te contemplou, fico feliz. Eu não sei como a gente pode continuar, eu dialogaria aqui com a Tarine, né? Ai, que bom, querida, fico feliz que a gente tenha conseguido. Depois que eu pegar o livro, eu prometo que eu faço uma resposta mais fundamentada. Vamos ver, como classificar nessa chave do testemunho um livro de ficção que traz um narrador protagonista que viveu a ditadura, mas escrito por um autor que não a viveu diretamente. Isso é uma das coisas que eu pensava trabalhar no final, mas eu já antecipo aqui, Tarine, se tu não te incomoda, assim, pontualmente, para não te deixar desatendida, que é o seguinte, isso eu botei como uma chave lá para fazer uma amarração, que é o seguinte, o testemunho dialoga com o autobiográfico, isso não resta sombra de dúvida, né? São textos, a definição, ela não assim, evidente, são atribuições de sentido que nós fazemos. Então, para organizar um pouco esse terreno das escritas de si, eu poderia dizer, assim, nem toda autobiografia, e eu uso o conceito de espaço biográfico, tá? Que é onde eu fiquei mais à vontade, da Leonora Arfur. O espaço biográfico, ele dá mais desenvoltura, porque não é autobiográfico, é um espaço biográfico, é um diálogo com a biografia, onde cabe a Liniane falando do tio, o Bernardo Kucinski ficcionalizando a irmã, é um espaço biográfico, é um conceito legal. Mas vamos lá. Nem toda... testemunho e biografia dialogam, né? Mas eles não são necessariamente a mesma coisa. Que sentido a gente atribui? Uma autobiografia pode ser uma história de vida ligada a frivolidades, uma estrela da novela, né? Alguma coisa assim, a minha vida de sucesso e tal e tal. É uma escrita de si que pode estar muito ligada, né? Uma dinâmica de mercado, uma coisa assim. A escrita do testemunho é uma escrita de si que dialoga, em princípio, pode ser uma escrita de si, perdão, para começar da proximidade. Pode ser uma escrita de si com uma chave mais ampla, né? A voz que testemunha, pegando aquele conceito que vocês têm ali, aporta uma ética. Então, tem uma sede de justiça, tem uma denúncia, tem uma questão que não é uma história de vida que se basta em si, né? É alguém que está se vendo como inserido num todo e aconteceu alguma coisa nessa história de vida individual que demanda esse texto para que seja feita uma denúncia, para que seja feita justiça. O testemunho é um clamor por justiça. O que eu posso te dizer, elaborando a questão que tu elaboras, que é o seguinte, em princípio, e vocês vejam que os 3 exemplos de textos que eu citei aqui, todos eles têm essa âncora numa escrita de vivência. O Bernardo Kucinski, desapareceu a irmã. A Liniane, que eu citei, né, os documentos ali, perdeu o tio padrinho. A Maria Pila sofreu ela própria na pele, né? A violência da ditadura argentina. Mas não necessariamente, né? A Maria Zilda foi muito feliz e ela citou muito a Cláudia Lage no Corpo Interminável, que é um romance que trata, né, da violência específica sobre as mulheres, com uma grande riqueza e profusão de elementos temáticos e de ângulos de foco, de vivências e angústias extremamente ligadas ao corpo da mulher, a menstruação, a fralda,
ao leite que esguicha no peito, dentro do aparelho. Então, a Cláudia Lage pode testemunhar, ó, o que tu está falando, nessa chave do testemunho. O livro traz um narrador protagonista que viveu. Nesse caso, O Corpo Interminável não é um bom exemplo, porque uma das vozes mais importantes do Daniel é o filho, né? Seria um exemplo de pós-memória, mas vou pensar num outro. Uma ficção, que o narrador protagonista viveu, mas o autor não viveu. Na verdade, seria um testemunho histórico ou apenas um livro com teor testemunhal? A primeira resistência minha é o teu apenas. Uma narrativa com teor testemunhal é uma coisa grandiosa. Não sei, ou quando tu constróis... eu não conheço esse, Nícia. Tá na lista. Deixa eu só fechar aqui. Quando tu dizes assim, seria um testemunho histórico ou apenas um livro com teor testemunhal? Em livro, vou botar narrativa, vou botar ficção. A ficção vem a serviço da história. O trauma, a dor profunda, segundo a teoria do Freud, que os nossos intérpretes aqui, já falo contigo aqui, são caudatários da leitura freudiana do trauma. O trauma não é um evento doloroso, o trauma é uma barreira, um obstáculo, é algo sobre o qual não se fala, porque é uma chapa quente, voltar ali é dolorido. Então, já olha a tua outra anotação, tá, se não me perco. O que eu queria dizer, o histórico e o ficcional, volta àquele conceito do Márcio Seligman, apresentado lá no início. Eles não são nitidamente, assim, um testemunho histórico ou apenas uma narrativa ficcional. Os historiadores mais positivistas, mais tradicionais, torcem o nariz para essa possibilidade da ficção testemunhar sobre a história, mas a gente está ancorado numa ideia que esse testemunho é o mais rigoroso, que a chave da imaginação permite manusear uma matéria-prima, seja de vivência, seja do trauma histórico. Então, deixa eu ver se eu fecho essa questão, que eu já estou meio me afastando. Tarini, então, já olho os exemplos que tu deste ali, tomara que eu conheça. Mas, então, em princípio, se a autobiografia, como tu puxas aqui, precisa passar pela vivência, o testemunho não. Existe a ideia de que o testemunho, tanto ele pode ser da testemunha que viveu, Maria Pila, como da testemunha que acompanhou sobrinha, irmão, quanto... Vocês não conhecem um texto da Ganeban? Depois eu disponibilizo, lindo. A Ganeban diz, testemunho pode ser quem suporta escutar, e quem leva adiante numa chave simbólica de que isso não pode ser esquecido. Eu aqui hoje, ao trazer o livro da Liniane, eu estou perfazendo um discurso testemunhal. Vocês, na medida que escrevam textos sobre isso, o testemunho, ele não precisa nem mesmo dessa âncora na vivência. Não, o testemunho, como textualidade, ele está ligado... Gente, vamos pensar, deixa eu ver se eu tenho alguns exemplos. Eu tenho alguns exemplos em mente, me vem mais claro. Eu acho que é importante eu solucionar essa questão. Vou recorrer aos exemplos que eu tenho, se não ficar bem resolvido, vocês me falem. Eu estudei muito tempo literatura do cárcere, tá? E vocês devem saber que o massacre do Carandiru é uma das coisas mais horrendas, o 111, inúmeros testemunhos foram feitos a propósito do grande massacre que eliminou oficialmente 111 detentos, a maioria nem devia estar preso, nem tinha pena e tal, e tal, e tal. Onde eu quero chegar? Muitos artistas fizeram testemunho sobre o massacre do Carandiru. O Nuno Ramos tem uma gravação que a cada 12 de outubro, em 24 horas, voluntários leem o nome, para que não sejam os 111, para que seja Antônio Luiz da Silva Augusto, a sequência é lida por 24 horas. E tem uma outra artista plástica cujo nome não lembro, que também fez uma escultura maravilhosa, que é uma cachoeira vermelha jorrando, porque os sobreviventes contam que varreram as celas e aquele sangue descia escada abaixo do Carandiru e era uma cachoeira vermelha. Onde eu estou querendo chegar? Nem Nuno Ramos, nem a outra artista plástica viveram o massacre do Carandiru, mas eles testemunham. O testemunho não precisa ser teu lastro da vivência. Tu testemunha sobre o que te toca. E, nesse sentido, tu me entendes? É possível qualquer autor, isso é a liberdade que a ficção concede.
narrar qualquer drama de qualquer espaço e qualquer tempo e está fazendo um testemunho sobre ele. Fez sentido? Deixa eu ver, Tarini, o que tu me dizia. Humanos Exemplares, da Juliana Leite. Eu li Humanos Exemplares. E depois de tudo tem uma vírgula da Elizabeth Cardoso, eu não li. Mas onde está em Humanos Exemplares agora? Eu não lembro. Porque é uma ficção, né? Tá, agora eu lembro que é a professora, eu lembro que tem na escola, em Humanos Exemplares. Por favor, de quem é o conceito de espaço biográfico? Já vai, Samara. Só estou respondendo o Luiz Antônio. Eu vou... Leonor Arfur. Aqui está o nome dela. E o título do livro eu tenho em PDF, deve ser uma coisa que está circulando. O espaço biográfico... Tem mais alguma coisinha aí depois. Tá. O apenas ali. Apenas uma narrativa. A história e a ficção é tudo borrado aí. Seja bem-vinda. Como diz na música dos Titãs, tudo ao mesmo tempo agora, né? Joia. Deixa eu ver. Luiz Antônio, estou te devendo o título inteiro, mas Leonor Arfur, espaço biográfico é quente. Quem mais está me pedindo alguma coisa? Tinha uma vozinha aqui também, deixei perder. Me ajudem, gurias, não estou deixando nada para trás? Vamos seguir, então, se vocês se sentem contemplados, é isso que... Deixa eu dar um exemplo, quer ver, Tarini? Para te dar um exemplo, que eu já tinha isso aqui à mão para falar. Essa narrativa eu conheci numa banca da história. A Mariluce Moura era uma militante da AP, da Ação Popular, e ela foi vítima de tortura, o marido dela foi morto em tortura, e ela escreve esse livro, A Revolta das Vísceras. Em princípio, não tem uma perspectiva, uma intencionalidade literária. É uma mulher destroçada, entende? Torturada, perdeu o marido, e ela escreve como uma militante política da Ação Popular que precisa contar. Esse testemunho é muito importante porque ele é de 82, e a gente tem que, durante a ditadura, só os homens narraram. Fernando Gabeira, Alfredo Sirquis e Renato Tapajós. No entanto, Mariluce estava ali o tempo todo e a gente que não... Dado, né, esse ocultamento da voz das mulheres histórico, universal. Mas, em todo caso, onde eu quero chegar? A Mariluce quer contar a sua história. Ela não está preocupada em fazer literatura. E ela narra em terceira pessoa e a protagonista se chama Clara. Eu ainda estou lendo esse livro, eu quero fazer um texto para apresentar ele, porque uma militante política, na hora de narrar a própria dor que devera sente, como diz o Pessoa, ela precisa fazer. A Maria Zilda aludiu a isso. Eu vou, mais uma vez, me ancorar na fala da Maria Zilda, a aula inaugural desse curso. Para narrar o trauma é requerido distanciamento. A gente precisa se distanciar. Quem viveu essa dor precisa de uma distância para olhar. Existem vários exemplos de distância. A distância dos quase 50 anos que o texto da Maria Pila germinou. A tortura dos anos 70 vai incidir aqui no século XXI como texto. A Mariluce narra a vida da Clara, e a gente sabe que ela está falando dela, mas ela narra e narra em terceira. Eu estou conseguindo dar conta para vocês disso? É nesse sentido que tudo é muito borrado. A ficção se torna o melhor caminho para a história ser revelada, porque ela dá essa distância, que às vezes é do tempo, como no caso da Maria Pila, né? Às vezes é do foco. Isso! Eloneida! Eu estou começando a estudar Eloneida. Tem uma aluna que vai fazer dissertação. Os meus livros, a trilogia da tortura está todo com a Joyce lá. Eu só pude bisbilhotar. Isso mesmo. Eloneida, que é impressionante, né? Ela também narrou durante a ditadura, uma militante política, deputada lá do Rio de Janeiro, consagrada, importantíssima. Eu nunca tinha ouvido falar no nome dela. E a Eurídice Figueiredo, que trouxe a Eloneida para a minha vida, para o meu projeto, para a minha pesquisa. Muito bem, Nícia. Me digam, pessoal, se a gente pode seguir, se estão atendidos. Rejane e Ju, me digam se eu posso... Podemos sim. Então, vamos lá. Eu estou trazendo agora na sequência, né, dos documentos aí da narrativa da Liliane para apresentar para vocês. Pode passar, por favor?
Ju, ó. Aí a gente já falou um pouquinho disso. Seriam, gente, modos de olhar esses textos da ditadura a partir de referenciais teóricos que não são idênticos, mas que cada vez estão aludindo a essa riqueza da forma ficcional no sentido de representar esses dramas históricos. E foi isso que eu já tinha até antecipado, né? A economia da ausência, esse juntar de elementos, impedindo, né, uma unidade, uma totalidade. O Vec e a Lécia de Eugênio têm uma frase que dá conta muito disso. É porque a experiência traumática ela produz um impacto fraturante. É por isso que não há como fazer uma cadeia contínua, né? Essa literatura é toda ela fragmentária e muito compósita, muito múltipla. Eu vou trazer agora uma coisa que eu acho que é bacana, nunca dividi isso com ninguém. Vamos ver se faz sentido com vocês, nem escrevi nunca sobre isso, mas elaborando aqui a aula, eu fiquei pensando. Essa questão das fotos, né? O livro da Maria Pila também é cheio de fotos. Acho que nas cópias vocês puderam ver. Esse eu, quem é esse eu que narra? Teve uma nova edição esse ano, que é mais rica ainda nas fotografias. Não sei se vocês conseguem. O livro está no meio dos olhos dela. Olha que capa interna mais maravilhosa. Não sei se eu consigo. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Ó, tá ela aqui, ó. Dá para ver? O livro sai do nariz dela. Dá sim. Ó, então, é óbvio que isso aqui não é ilustrativo, decorativo. Isso são elementos. Nessa última edição, maior riqueza de fotografias ainda. Mas tem aquele diálogo com as fotos. Que eu acho que eu estou ficando meio escura aqui. Só um segundo, gente, que eu vou abrir um pouco a janela que eu fechei para não ficar fantasma. Ó, melhorou, né? Melhorou. Isso é a Maria Zilda que diz no ensaio que ela faz sobre o K. O ensaio da Maria Zilda se chama Non habeas corpus, o direito ao corpo na ficção de Bernardo Kucinski. Está nesse livro que é organizado pela Gine, a gente tem para distribuir no grupo de pesquisa, quem quiser peça, Narrativas Brasileiras Contemporâneas, Memórias da Repressão, organizado pela querida Gine Maria Gomes. A Maria Zilda que diz isso. As fotos, elas é como se ela fizesse um jogo fantasmático entre vida e morte, presença e ausência. Eu nunca tinha pensado, eu só citava. A Maria Zilda fala que as fotos botam em suspensão a vida e a morte, porque elas são, de fato, um corpo, né? É uma imagem de um corpo desaparecido. É a partir da Mariane Rich, do conceito de pós-memória, que a Maria Zilda traz isso. Que a foto é um desejo de captura do que já não existe, mas que ele está ali representado. E eu vou trazer para vocês duas cenas que trazem isso. Um é em Cá, Relato de uma Busca. Não sei se todos leram. A certa altura, a filha está desaparecida e o pai está buscando. O pai vai buscar as fotos da filha. E o narrador em terceira, mas muito preso a esse protagonista, bem nos moldes do Kafka, o narrador diz que o pai examina lentamente as fotos, tentando identificar os cenários. O pai não acha nenhuma foto com a filha. Ele começa a ficar mortificado. Não tinha álbum, ele não tinha feito álbum daquela filha. A mãe dizia que a filha era feia, ele não achava a filha feia, ele não fez foto. Então, não tem como. O que eu queria mencionar é que o narrador, ele busca, ele narra a fotografia. O narrador traz o protagonista em diálogo com uma fotografia, precisando recorrer. Pode entrar. Espera aí que a minha ajudante está entrando. Só um pouquinho. Seja bem-vinda. Dá um oi aqui, ó, Vera. Oi. A Vera é minha parceira, ó, que é uma aula que eu estou dando. Alata, teu presente da tua neta. Pode pegar? Não me atrapalhe. Vamos lá. Então, dentro de Cá, Relato de uma Busca, o narrador coloca o protagonista dialogando com a foto. Eu acho que isso é extremamente rico para a gente pensar a insuficiência da palavra, a necessidade de
de recorrer aos elementos que possam somar, e também em A Resistência do Julia Fuchs, num capítulo inicial, o narrador diz que no apartamento de Buenos Aires, como pelo texto, parto à procura do meu irmão. E ele vai buscar o álbum da família e ele diz, a foto não diz o que quero. A foto não diz nada. É porque a foto cala que eu me obrigo a dizê-la. As fotos mentem. Então, vocês percebem, tem uma coisa muito complexa aqui. Eu convido vocês a pensarem comigo, junto, do jeito que a gente possa aqui, o que é essa presença da fotografia? Quando não imagem, elemento dentro do texto narrativo, diálogo com a imagem em forma de palavra. Isso eu acho maravilhoso. Lanço assim para uma coisa que eu ainda não solucionei, mas se eu posso ir seguindo isso, Juliana, perfeito. Faça isso para nós, que eu acho que é maravilhoso o ensaio da Maria Zilda. Isso. Eu estava puxando, então, agora a Maria Pila, para dizer, né, vocês não sei se chegaram a ler, se conseguiram no tempo, peço desculpas que eu demorei a disponibilizar. Assim, eu estou apresentando, né, uma escrita da memória, que é construída na chave da reminiscência. A gente vai ver tudo que está sendo dito até aqui a respeito dessa cautela, dessa necessidade de distanciamento para narrar o trauma, está presente na construção ficcional da Maria Pila. E aqui eu recorri a Arthur, que eu citei antes. Só acende a luz para a gente, Vera, que eu acho que está ficando meio escuro aqui. Ver se ajudou. Obrigada. Né? Arthur diz que a criação envolve um passar a limpo da própria história, que nunca termina de ser contado. Então, essa marca da incompletude está presente em Volto semana que vem, da Maria Pila, que é onde eu acho que vou dedicar agora a minha fala para isso. São quadros, né, pessoal? Vocês chegaram a ver? São quadros que não têm costura, quadros avulsos, bem fazendo uma mímese do processo da memória, que não tem um prosseguimento que desgoverna como trajeto, né? No espaço, no tempo, que tem critérios de avançar que são muito peculiares, que a gente desconhece. Assim que a Ju puder passar, a gente vai... tá passando, obrigada. Então, eu não quero me deter nisso, eu só queria mostrar que volto semana que vem. O primeiro quadro se chama 1953, o quadro de Stanislau. Ele me interessa porque é como se a voz narradora se ancorasse ela faz essa arqueologia afetiva e vai achar uma voz ancestral aí, um avô que é diaspórico do Império Russo lá, do czar, que fugiu, que escapou, que é como se, né, antes de contar sua própria história, de novo, em cima de um quadro cuja moldura está gasta. De novo, os objetos são lidos, né? A narração não se esgota nessa relação construção com a palavra. Ela alude a moldura, os cupins, alude o vô, essa coisa do avô, o avô que fugiu, o avô que foi também um perseguido político, cuja esteira essa neta vai se ancorar, o avô que volta em sonho, que é outra perspectiva interessante, porque esse é o espaço privilegiado dessa construção, é a reminiscência mesmo. E aí eu queria passar, porque o segundo quadro nos interessa muito mais. Esse quadro, primeiro, não tem um espaço, é o avô, e ele, 1953, a narradora, né, tem 10 anos, esse eu enunciador aí, pensando no espaço biográfico. E agora a gente já está em 76, e é um espaço de prisão em Buenos Aires, né? Vejam que a gente tem um laço de tempo muito grande, aqui tem um espaço, e a perspectiva descritiva é muito rara. Eu citei aqui uma descrição que é só para mostrar o que não predomina, né? Os biliches, uma cena descritiva de um espaço externo,
mas eu estou vendo essa citação da prisão como um modo muito cauteloso de se aproximar do próprio trauma. Então, bem no início da narrativa, a gente tem um segundo quadro, Prisão de Vila Devoto, Buenos Aires, né? E vem se aproximando. Pode passar, por favor? Aí tem uma cena que é bem... Oi? Ah, que legal. Tem uma cena que é muito bacana, que ela vai dizer que impuseram os uniformes, né? Os uniformes de preso, e os presos políticos, as presas políticas tinham uma orientação de não usar uniforme, porque qualquer coisa elas precisavam se identificar rápida. E elas fizeram uma revolução aí com linha agulha, conseguiram. O que eu quero chegar é que nesse episódio das presas não obedecerem à norma do uniforme, que era grosso, de lã, e era verão, e era quente, aqui tem uma primeira pista para a gente chegar na violência sofrida. É dito, apesar dos numerosos castigos individuais e coletivos, nos meses que se seguiram, as presas políticas de Devoto jamais vestiram uniforme. Apesar dos numerosos castigos coletivos e individuais, vocês vejam, não sabemos que castigos são esses. É assim que chega. Bom, havia violência, havia, mas é desse modo. Tu pode passar, Ju? Por favor? Aí eu vou colocar, né? Mas vai chegando. Esses castigos são, num segundo momento, alvo de uma tomada, de um enquadramento mais... cada vez de uma lente mais próxima, né? Então, a tortura inicialmente é apenas aludida, mostrando que naquele espaço se tortura, mas ela começa como uma alusão que diz respeito a uma experiência de terceiro, que no caso é a Maria Rosa. E a gente vai ver a presença do humor, que é outra chave de distanciamento. Vocês entendem, né? Que o humor, ele é uma chave que leva a permitir se aproximar. Assim, a chave do humor, ela cria, né, uma dinâmica de autodefesa, né? Tem uma teoria que fala a ironia vem da dor, e é um pouco por aí que eu vou. Mas, então, 3 recursos em sequência são usados, até que a gente vai ter a cena da tortura narrada. Pode passar, Juliana? Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, até quando vocês costumam ir, como é que... Desculpa. Lu, a gente colocou como teto às 7 horas, mais ou menos até 6h30 a aula, mais um tempo para discussão, como você preferir, tá bom? Ótimo, muito obrigada. Então, depois do trecho 1976, prisão de Vila Devoto, tem esse outro quadro, 1975, prisão de Olmos, Maria Rosa. Vocês vejam que a sequência cronológica não se confirma, né? Vem embaralhado, o que vem depois está antes. Olmos é uma prisão menor e tem o título dessa mulher, prisão de Olmos, né? Maria Rosa. E aí, a chegada na cena da violência, ela é assim, conto tudo, diz a detenta, né, a mulher que está presa, e em seguida ela diz que bem capaz que a polícia colocou aqueles panfletos na bolsa dela, que a polícia não faria isso. A narradora coloca isso como a gente perceber que essa mulher não é uma mulher extremamente politizada, ela era namorada de um militante político, ela é uma voz aí que já avisa, conto tudo, eu conto tudo, mas existe quase que uma desconfiança, assim, olha, o que ela vai contar? Ela nem tem muito para contar, mas por que conto tudo? Porque não quero sofrer, né? E ela diz, a polícia jamais faria isso, e a gente, né, a narradora diz, ela não se dá conta, mas é claro que a polícia faz. Mas vamos chegar que eu já estou me dispersando. Pode passar, Ju? E aí vem, em seguida, a gente tem essa cena, né? Rastros da tortura, marcados na personagem Maria Rosa. Hematomas no rosto. Entre reclamações e soluços, falou dos choques elétricos, do submarino, que é o afogamento, né?
dos espancamentos. Então, a cena, ela vem, né? Maria Rosa sofreu uma tortura. E mais, vocês vejam que, de novo, é pela imagem, não é descrita a cena. Se a Maria Rosa contou ou não contou, o que houve, o objetivo dessa narrativa não é descrever a tortura. Vocês vejam que é o rastro, hematomas, soluços, reclamações, notícia de choque, submarino, espancamento. Existe um distanciamento disso. Eu não sei se eu consigo passar essa ideia. É um rastro também, né? No corpo alheio, e é o resultado da violência. Está aqui, ó. Entrou lá no refeitório uma mulher cheia de hematomas, e ela contou o que passou com ela, mas vem nessa chave, né? E vamos seguindo, então. Ó, agora, nesse próximo episódio, Olmo 75, Catita, vem outra mulher, e aqui que a chave do humor é mais marcado, né? A Catita é mãe de um preso político, o modo como a narração apresenta essa cena é desnaturada mãe que não denunciava o filho. Ela, Catita, não denunciara. 2 segredos guardou com unhas e dentes, a idade e o endereço do filho. Essa brincadeira, né, da mulher, da idade, da mulher, da vaidade, de não querer parecer velha. O filho, que era militante da organização peronista Montoneros, foi detido em casa. Aí, na cena do interrogatório, se vocês leram, vocês devem lembrar, eu faço um recorte aqui, ela começa dizendo que o torturador ali segure a dentadura, por favor. Vocês fazem as pessoas sofrer. Eu vou gritar, a dentadura vai cair. Aí vocês não vão me dar uma nova. Então, ela já tira a dentadura e dá para ele segurar. É claro que é um humor que não é divertido, é claro que é um humor que é amargo, mas é uma chave de humor. Segura a minha dentadura, porque eu vou apanhar. E eu não quero ficar sem dentadura, né? Eu acho que são esses recursos que fazem da narrativa A Volta Semana que Vem, da Maria Pila, que eu recomendo muito agora nessa nova edição da editora Ama, que é uma obra que eu acho que é exemplar desse modo como equaciona, né? Como falar do que não pode ser falado, do que não está ao alcance da palavra, porque é muito doloroso. Pode seguir, por favor? Aqui a gente chega. Mas vocês vejam, o ano é 2003. A gente tinha os episódios anteriores. Primeiro, tem uma distância muito grande da narrativa. Ali a gente estava nas páginas 11 e 12. Aqui a gente vai estar muito adiante. E a gente estava no espaço-tempo da prisão, né? Quando vinha aqueles elementos que eu fui apontando de que a violência era exercida naquele espaço, a notícia dos castigos, o rastro do castigo no corpo, o hematoma, a notícia da violência através do relato da companheira, o relato da própria voz enunciadora, que está trabalhando dentro do espaço biográfico, só vem em 2003. Como ela nasceu em 43, a gente sabe que essa narração dessa violência vem quando essa personagem protagonista já tem 60 anos, né? Então, ela tem 60 anos e ela está dormindo no quarto dela. Vocês percebem que existe mais um recurso de distanciamento. No tempo, é uma mulher de 60 anos que conta. Né? No espaço, ela está na sua cama. Ela não está naquele espaço de violência. Ela já está guarnecida dessa cristalização do tempo dentro do processo de elaborar. Ela está narrando como uma segunda tarefa de luto. A Maria Pila diz que fez análise, fez terapia, fez um primeiro luto, e a história serviu como um segundo processo de elaboração. Mas, então, tem tantas coisas lindas aqui, eu queria ver com calma com vocês. A primeira forma de entrada, né? O título do capítulo é 2003, A Gatinha de Edredom. Enfiaram capuz na minha cabeça e me levaram. Deus mío, que macana, pensei para disfarçar o terror. Aqui também já tem uma certa chave de humor. Estava com medo de que a identidade falsa fosse descoberta, porque ela está na Argentina, né, com uma identidade que não é dela. Não, nada disso. O capuz.
Gente, enfiaram um capuz na minha cabeça. Olhem que recurso narrativo fantástico. O que é o capuz? O capuz é a sombra, o capuz é... A partir daí eu não sei de... Olhem o modo como é narrado esse percurso até a cena da violência. Enfiaram um capuz. O capuz anunciava alguma coisa terrível, que eu não conseguia nem imaginar, mas que tornava irrisório todo o resto. A identidade falsa, o endereço de Araque, o sotaque, porque ela é brasileira, né? Ela ia se denunciar como uma militante estrangeira. E olhem como continua. Então, um capuz é enfiado. O capuz, eu não posso dizer o que houve. É só o escuro. E daí, o que vem na sequência? De repente, senti o meu corpo caindo. Ao redor as vozes, mais tarde o silêncio. Vejam como é vago. Um corpo caindo. Está caindo onde? Parece Alice no País das Maravilhas, até que ela conta que estava lendo ao ser presa. De repente, meu corpo caindo. E eu acho que é uma estratégia ficcional, porque está caindo num buraco que é lá onde ela vai ser levada. Mas não necessariamente ela cai para baixo, né? Mas o recurso é esse. Ao redor, as vozes eram muitas. Que vozes? De quem? Diziam o quê? É tudo abstrato, é tudo vago. É um capuz, o susto, o terror que é o capuz, e ela sonegar informações. Vocês percebem, gente? Ela se recusa a descrever a tortura. É um capuz que permite ela, no terreno da ficção, não descrever nada, né? É o escuro. É a queda caindo. E a gente pode pensar o caindo em todos os sentidos possíveis. Do corpo que vai perder o controle, que está sendo capturado. Vozes e silêncio. E o silêncio fecha com capuz. Não ouço nada, não vejo nada. O que vem daí não pode ser bom. Pode seguir, por favor? E aí a sequência é essa. Eu que dei o título passado que não passa, já chego aí com vocês. O telefone, trim, não parava de tocar e ninguém atendia. Tive uma louca esperança. E se eu avisasse alguém do meu desaparecimento? Quem sabe fosse socorrida. Então, nós temos, e eu estou compondo com vocês, me acompanhem, me questionem, me sugiram, porque eu estou indo com o foco da narração. Ela está lá naquele lugar, encapuzada, né? Vozes e silêncio. E, de repente, o telefone. Trim. O telefone me parece que está lá, naquele espaço-tempo antigo, né? Que ela está reconstruindo aqui através da reminiscência. O capuz, né? E o telefone. Trim. O telefone de lá. Aterrorizada pelo silêncio e pelo capuz, não me mexi, né? Ela está lá. Continuei quieta no meu canto. Trem, insistiu o telefone. Virei-me, e lá estavam os olhos arregalados da gatinha. Agora existe um percurso de tempo. O trim pode ser um telefone tocando na casa dela, mulher de 60 anos, que o mero tocar do telefone, como a Madeleine do Proust, né? Pode ser o gatilho que faz remeter aquele toque de telefone, ou talvez não tenha tocado telefone nenhum. É um pesadelo mesmo dela durante a noite, que ela ouve um telefone tocar e volta para aquela cena do espaço prisional do passado. E aí ela se vira e só vê a gatinha, como sempre está ali, ela acorda, né? E tem uma gatinha. Engano, número errado, respondeu a voz. Aí ela diz para nós, ó, era só um pesadelo, contente da vida. Prestem atenção, gente, vamos comigo juntinho. Era só um pesadelo. Só um pesadelo. Eu estou segura, tenho 60 anos, eu já atravessei isso, eu vivi isso nos anos 70, eu estou na minha cama. Senti uma fisgada aguda no pé. Debaixo dele, em vez da gatinha, vi meus pés manchados de sangue e estrangulados pela corda. Olhem o recurso, olhem a imagem, uns pés estrangulados. A gente usa essa ideia da forca, né? A forca estrangula, mas ali são os pés estrangulados pela corda. O cheiro.
essa coisa dos sentidos é muito presente na obra. Eu ia dizer no início e me passei, mas está em tempo ainda. Cheiros, sabores, o cheiro de tudo. O cheiro, inesquecível cheiro de roupa suja, misturado a um vago odor de pele queimada pelos fios desencapados. É assim que vem. A cena da tortura sofrida, ela vem distante no tempo, ela não vem descrita, ela vem como reminiscência que invade o presente de onde parte essa narrativa, onde tem uma senhora dormindo e que olha para os próprios pés e, súbito, não vê a gatinha que está dormindo ali no edredom, e sim os pés manchados de sangue e estrangulados pela corda. E esse cheiro de roupa suja e cheiro de pele queimada pelos fios desencapados. Eu acho que existem tantos recursos. É brutal, é terrível e, ao mesmo tempo, é uma elaboração tão bem sucedida, né? Como ela consegue falar do que não pode ser falado, dar conta do que é o buraco, vem através dessa chave, né? Do estrangulamento, que é do pé, mas que é da pessoa, se o pé está estrangulado, a parte pelo todo. Eu esqueci de dizer também, tem muitos segmentos de corpos, tem muitos pés e mãos. Quem leu, procure, tem pés na areia, tem mãos percorrendo, tem todo um esquartejamento dos corpos e lascas de corpos em muitos fragmentos, e aqui a gente tem os pés estrangulados, e a gente vê assim o processo da metonímia, né? É o pé, através do pé, né? Ela está falando de um processo mais global, mas é um recurso também. Muito bem, Júlia, isso mesmo. Que é do pé, que é do corpo, que é do texto, que, pensando nessa chave biográfica, se vocês quiserem buscar no registro histórico, né? Pode-se pensar que está lá no percurso, mas que o convite que ela faz é que a gente dialogue com ele dentro do texto, e dentro do texto é isso. É um pesadelo na vida de uma senhora, que, a meu juízo, mostra que o passado não passa, né? Que por mais que... E eu acho que isso é uma das forças muito vivas dessa narrativa da Maria Pila, que é uma mulher extremamente bem resolvida, que, além de fazer o luto pela psicanálise, fez a construção do texto e acabou de defender a dissertação de mestrado com 80 anos em escrita criativa. É uma mulher potente de vida aos 80, que cumpre daqui a 2 dias, por sinal, 24 de agosto, dia do aniversário da Maria Regina, mas que mostra que não passa. Eu acho que isso é importante colocar, né? Esse passado não passa. O corpo que sofre essa violência, esse corpo estranho está na memória do corpo, né? E isso é uma questão que ela vai ter que lidar o resto da vida, e eu acho que ela lida muito bem. E usa a ficção a seu serviço, né? O que permite a gente pensar, né? Lá no último texto do Márcio, que ficou indicado para a leitura, né? Que a imaginação vem a serviço da narrativa, vem a serviço da denunciação do trauma, porque permite se aproximar de uma coisa que está inacessível, que está protegida, porque é uma vivência extremamente dolorosa, né? E que narrar já é reviver e, portanto, é sofrer mais uma vez. Deixa eu ver se... Isso mesmo, Júlia. A memória estrangulada. Que vaza aqui, né? Que vaza. Que é metodicamente elaborada. De um modo tão... Eu não sei se a gente diz... Eu não sei se até é desrespeitoso dizer que é bonito, mas é brutalmente lindo ou lindamente brutal. Porque é uma coisa horrenda que ela acha uma chave tão bem sucedida. Eu acho esse livro maravilhoso, por isso que foi o que eu selecionei para tentar mostrar para vocês, assim, ao fim e ao cabo. É uma narrativa que tem um teor testemunhal, com certeza, tem a chave do espaço biográfico, não resta dúvida. A partir da vivência, ela traz isso, mas muito mais do que narrar a violência, a prisão, a experiência da ditadura, ela narra uma vida eivada de anseios coletivos, individuais, né?
Acho que a chave mais larga também é uma coisa muito, muito interessante. Mas eu acho que tem mais algumas coisinhas aí, não tem? Por favor, vamos ver se... aqui na última lâmina eu tinha reservado para falar com vocês, né? Essa questão do espaço biográfico da Leonor Erfurt, que eu já... E eu coloquei, porque tinha surgido uma pergunta sobre autoficção, né? Vocês lembram? E eu não lido muito com esse conceito. Tenho lidado com o conceito de espaço biográfico da Erfurt. Mas esse texto do Evandro Nascimento eu achei tão bonito que ele busca contestar essa ideia que vai dizer que escrita autobiográfica ou autoficção possam ser entendidas como uma coisa de vaidade. O Fuchs tem uma expressão umbiguista, um eu narcisista, voltado, né, recortado para os próprios dilemas, e não é assim, a escrita de si sempre é escrita de si em algum contexto, e não é porque está se narrando a própria vida que está se... Né? E ele propõe no texto que foi disponibilizado essa ideia de heteroficção, porque o eu se constrói sempre no encontro com o outro, porque o outro é a chave essencial para a construção da própria leitura de si, né? Isso está no Bakhtin já, que é no diálogo que as identidades se constroem. Então, eu pretendia só dar uma amarraçãozinha, assim, muito, muito precária, porque eu queria deixar esse tempo. A gente tem 6h15. O que eu tinha preparado, assim, redondinho, é o que está aqui. E eu queria que vocês ficassem à vontade. Vamos ver. Histórias terríveis revestidas de lirismo. A leveza. Isso. Muito bem, Nícia. Ótima, ótima tua sacada. Vou tomar uma aguinha e fico ao aguardo aqui. O que a gente podia explorar mais, o que a gente podia... O que vocês acharam? Deu para fazer uma costura com a fala da Maria Zilda, deu para avançar um pouco a partir das questões que já estavam postas, mas em diálogo com elas, né? E não criar um novo percurso totalmente novo, que eu acho que ia ser meio improdutivo. Pode falar, Juliana Santini. Lu, muito obrigada pela fala instigante e com muitas referências, né, importantes, sobretudo considerando que ainda hoje nos cursos de letras as narrativas sobre a ditadura não são estudadas sistematicamente, né? Então eu acredito que essa construção de repertório é fundamental e é, inclusive, um dos objetivos das nossas discussões. Mas eu pediria a você, Luciana, se você puder, rapidamente, retomar um pouquinho da questão da pós-memória, né? Porque a Maria Zilda chegou a mencionar, mas também de maneira não sistemática, porque, claro, esse não era o objetivo da aula dela, né? Mas já que você falou bastante do Fuchs, né, e retomou também a Cláudia Lage, se você puder falar um pouquinho dessa questão da pós-memória, eu te agradeço. Tá, vamos ver o que eu tenho aqui, se o fôlego que eu tenho dá conta, assim, de botar a questão adiante. A gente lida, né, com esse conceito de memória, então, num primeiro momento, para entender a pós-memória, a gente está costurando a memória a uma vivência, né, a um contexto, que pode ser individual e coletivo, mas é isso, é a memória de quem está próximo, de quem viveu, ou a experiência imediata, ou está naqueles cenários, pais da gente, né? Eu nasci em 67, então pergunto para minha mãe, o que tu fez na ditadura? E ela disse, tu tinha 1 ano, eu não pude ir nas passeatas de 68, porque tu tinha 1 ano. Ah, meu Deus! Eu vou me recorrer a essa coisa banal para dizer assim. Então, no sentido que propõe a Marianne Rich, a experiência da memória seria da geração que tem, né, a vivência contemporânea do dano, do trauma. Seria minha mãe, que nasceu em 45, que viu o golpe, que assistiu e tal. O conceito de pós-memória, ela cria... E é interessante porque o próprio conceito dela de pós-memória
é um conceito ancorado em vivência, porque também ela, Miriam Rich, tem a vivência, né, da violência da história, do percurso já vou lá para o testemunho, de campos de concentração, assim, eu estou distante do texto, mas eu posso dizer que não é uma teórica elaborando um conceito, é uma mulher que olha para si, está olhando as suas feridas e está construindo um referencial que vai nos servir. O conceito de pós-memória seria essa memória herdada. Por isso que ele funcionaria muito bem para a Liniane, que ao longo do seu texto, nos momentos em que ela diz, na minha casa havia um silêncio, o tio e o silêncio eram a mesma coisa. Ela sabia que ali tinha alguma coisa, não pelo que era dito, mas pelo que se silenciava. Um terrorista, um comunista, um pai muito tradicional, né? E aquele silêncio. Então, pós-memória seria a memória das gerações seguintes, essencialmente assim, dessa geração seguinte, que ela não é a filha do Silon, mas sendo a sobrinha, ela está no engate de memória, né? E ela recebe a vivência, porque não é uma memória também qualquer, é uma memória de um trauma, né? O trauma do pai dela, digamos, que seria quem tem a memória. O irmão desapareceu, né? Eles estão vivendo ali aquilo. A Liniane narra que o batizado dela foi a última vez que o tio foi visto. Que ele veio clandestino batizá-la, e aí ele foi para a guerrilha do Araguaia e nunca mais. É nesse sentido que ela se sente. A Liniane seria a herdeira da memória da família. E aí é muito legal, porque assim, não é que seja uma memória postiça ou uma memória emprestada, é a memória dela. Ela conta que a prima, ela fala muito de uma outra prima que era mais velha, que tinha uma notícia mais, registros assim que contava coisas mais específicas. Ela só tem, as metáforas dela são maravilhosas. Ela só tem experiência de um emaranhado. E tem uma frase também no livro que é maravilhosa, que ela fala: se o sangue do tio não corria mais nas suas veias, como é que pode que ele coagulasse aqui na nossa família? Um coágulo e um emaranhado. São metáforas potentes para falar da vivência, da memória herdada por essa criança, né? Isso que eu estou dizendo é muito pouco, mas eu acho que é um encaminhamento que eu posso te dar. A Beatriz Sarlo é uma ferrenha crítica desse conceito. Ela diz que ele não leva muito. Não sei se vocês têm tempo presente. Passado. Eu acho que é o tempo passado. Tempo passado. O texto do Sarlo, ali tem um ensaio super legal. Se eu não dou conta de arredondar muito a questão, e eu li, a Sarlo diz que o conceito de pós-memória não traz muito. Ele não chega a somar, porque não chega a ser um traço distintivo tão essencial, a memória de quem viveu e a memória de quem herdou, em suma. Mas eu penso que o debate que a Sarlo propõe não é um debate rebaixador do conceito ou que convida ao descarte do conceito. Ao contrário, escolher um conceito e criar um capítulo do seu livro significa botar no palco uma questão que é relevante. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ela não acha operativo. Ela diz que não usa, mas discorre sobre, né, o modo como ele surge, a que ele atende, discrimina e diz que ela acha que memória dá conta de percorrer esse espaço de geração aí sem que houvesse a necessidade do conceito de pós-memória. Mas precisamente seria isso, Juliana. Me pede se eu posso te dar mais algum lastro. Seria uma memória de uma geração seguinte, que não é vivida da mesma forma, mas alguma coisa que veio como herança e que é necessariamente distinta, porque como como esses que a viveram deixam o rastro na experiência de vida desse que não viveu, mas que vive o buraco da vivência do outro. Eu te fiz essa pergunta, inclusive, Lu, obrigada pela resposta, para a gente até colocar em discussão, eu falo rapidinho para você poder responder as perguntas, né? Uma leitura que o Roberto Vecchi faz da Marianne Hirsch e da própria Beatriz Sarlo,
em que ele problematiza o que ele chama de futuro da memória, né? E a pergunta que ele coloca o que será da memória quando essas gerações morrerem, né? Porque a pós-memória já coloca em movimento a lembrança ou os rastros, né, daqueles que viveram o trauma, né? E agora, quando essa segunda geração deixar de existir, aí ele vai propor um conceito que eu não lembro bem, mas eu acho que é de política da sobrevivência, né? Em que se propõe uma construção discursiva em torno desses rastros, né? Para que se possa pensar num futuro da memória, né? E não num apagamento. Eu acho que essa discussão que você trouxe, por isso que eu quis enfatizar, né? Ela coloca a gente diante de uma dimensão ética da memória, né? Então, o que faremos com o nosso passado, né? Como não permitir que o passado seja esquecido e quais usos nós fazemos da memória, né? Pensando, por exemplo, no falseamento da memória que o Brasil vivenciou e vivencia ainda hoje, né? Então, acho que tem uma dimensão ética importante aí para a gente destacar nesse legado que vai ficando para gerações futuras, né? É maravilhoso o que tu me fala, não conheço esse texto do Beck. Eu vou achar aqui, peraí. Eu, respondi de acordo, né, com os recursos que eu tinha, mas tem uma coisa que fora do eixo da teoria, que eu fiquei pensando enquanto eu te ouvia, porque a questão do Beck é importante, né? Se a geração seguinte elabora esse vazio, esse vácuo aí, né, como fazer para as próximas? Eu acho que e eu estou falando agora não a partir de uma referência teórica, estou falando aqui a partir do que nós aqui podemos fazer, né? Vocês, como eu, professores, os inscritos e inscritas aqui no curso, alunos que já são de uma geração seguinte, imagino que a Júlia pudesse ser minha filha, eu nasci em 67, estou pensando, né, que já está levando... Como é que a gente faz isso? Eu acho que essa questão da atualização, se o trauma não passa, se esse passado não passa e ele é presente, bom, ele se trata da gente trazer a cena e presentificar, né? Aquilo que o Benjamin diz, não é ver o passado tal qual ele aconteceu, é ver como ele reverbera agora no instante de perigo de agora. E eu tenho, assim, uma vivência muito, muito especial que eu quero dividir com vocês, e já apontando para um convite, que esse ano, no 31 de março, a gente tem, dentro de um projeto acadêmico de leitura de romances e tal, a gente tem tentado fazer umas coisas mais performáticas para incidir na cidade, para alargar a memória, e a coisa dos alunos. Então, esse ano, no 31 de março, a gente pichou pela FURG inteira cartaz de desaparecido político. Cartaz de desaparecido político por tudo. Na sala do reitor, a gente botou na porta, e foi por tudo. A gurizada me ajudando, a gente conseguiu o nome, desaparecido, e depois convidando para o nosso evento. A gente já vai começar essa semana a pensar alguma coisa para o AI5, que é 13 de dezembro, que é numa quarta-feira. O mínimo que a gente pode fazer é compartilhar os cartazes. Mas o que a gurizada está pensando? Que a gente faça o fulano, vítima do AI5, preso pelo AI5 nunca mais, e performances no RU. A Júlia está lá almoçando no RU. Aí chegam os estudantes, arrancam a Júlia do banco ali, do restaurante, e ela, não, ela grita muito, daí, que isso, a gente volta e diz, cenas como essa costumavam acontecer na época do AI5, vamos discutir. Então, assim, presentificar, né, gente? Se não passou, essa memória, ela não foi elaborada, então ela não está pronta para ser, né? A pergunta do Vec, o futuro da memória, eu não tenho a chave teórica, mas a chave muito pragmática, assim, é a gente atualizar a memória dessa violência. E tem essas pequenas performances que a gente pode fazer, tem esses cartazes que podem gritar. Eu estou numa universidade que a gente já fez e funcionou muito legal, assim. A gente ainda está vendo de que jeito fazer. Essa semana do AI5 aí, cinema, teatro, arqueologia, acabaram de descobrir vestígios de sangue na arqueologia, na escavação arqueológica do DOI-CODE de São Paulo. Então, história, cinema, literatura, direito, e a gente está pensando em um espetáculo teatral
reverberar isso, mas onde eu estou querendo chegar para contar, assim, que eu acho que essa memória não se perde se a gente tem a noção da responsabilidade que a gente tem em relação a ela, presentificando-a. Nos nossos estudos, isso já está sendo feito. O limite deles, mesmo aqui, olha, 78, uma sala cheíssima, mas mesmo aqui, quem está aqui, todo mundo já sabe que houve uma ditadura, que ela foi terrível. Como fazer chegar nas pessoas, né, que não tem isso? E a gente já está no espaço que é da universidade, mas dentro da universidade, aqueles alunos que vêm de cursos, né, das exatas, não tem essa discussão. Eu acho que a gente pode, presentificá-la através de gestos, de estudos, de performances, de diálogos, mas incidindo no espaço mais aberto, assim. É uma humilde contribuição minha, das balbúrdias que nós temos tramado aqui. Obrigada, Lu. Eu acho que tem perguntas no chat. Tem perguntas no chat e a Samara também levantou a mão. Acho que a Lu pode olhar as perguntas do chat e depois a gente abre para a Samara falar. Tá bom, Samara? Aguenta aí um pouquinho. O Rubens me chama de volta para o conceito de testemunho. Podemos aplicar o conceito de testemunho para o texto literário produzido no século XIX, sem o risco de incorrer no anacronismo? Eu nunca tinha pensado nisso. Mas eu acho que sim. Arriscando aqui uma coisa no calor do momento, acho que sim, porque a ideia de testemunho, vamos pensar, qual que é o que seria o fundamental? É um texto que busca, né, uma reparação, uma sede de justiça, uma denúncia, e ele vem no bojo, né, das catástrofes do século XX. Aí, mas, por exemplo, o caso Dreyfus, a escrita do Zola sobre aquilo, eu acho que sim, eu usaria, mas depois a gente, se isso eu estou dizendo uma bobagem, eu penso, se eu voltar atrás, eu te digo, mas me parece que sim, eu acho que é possível, fazendo pensando, né, que o lastro dele vem das catástrofes do século XX, ainda que elas sejam intensas no 20 e no 21, elas não têm o monopólio das catástrofes da história, né, que como diz o narrador lá do Benjamin, se amontoam, o anjo da história se amontoam. Eu usaria Rubens, mas depois a gente pode pensar melhor sobre isso. Podemos pensar um espaço simbólico de uma nação enquanto um corpo em relação à memória estrangular? Eu acho maravilhoso, Mariana, eu acho que sim. Acho que a gente pode ver esse corpo, assim como a Cláudia Lage fala do corpo interminável, que parece que é essa violência, né, desse luto que não termina, eu acho que sim, o corpo da nação. Olha só, com essa memória, vou até anotar aqui, eu te dou o crédito. Um corpo que tem uma memória estrangulada. É verdade. O Kuczynski disse uma coisa numa live que ele participou, não vou saber o dia, acho que no dia que o Coisas foi tornado inelegível, naquela noite o Kuczynski participou de uma live e ele disse uma coisa tão importante, como eu gosto desse escritor. Ele disse que, ainda que fosse muito pouco, né, tornar e as coisas se agravaram e a gente espera que mais justiça possa ser feita, mas que tornar ali, naquele dia, não gosto de dizer o nome, tornar o B inelegível, era uma resposta de um modo oposto ao que a ditadura tinha feito, que tinha se passado 6 meses do fim da era dele, né, do B, e ele já estava tornado inelegível, que a ele, Kuczynski, estava parecendo que não ia ficar, assim, que algum gesto estava sendo feito, ainda que fosse muito recente, que esses homens ainda estejam cheios de poderes, né, seus aliados e tudo mais, mas que parecia que agora estava acontecendo alguma coisa que era o contrário da ditadura, que era deixar passar. Então, acho que é esse convite que a gente faz, é que também não é muito difícil, né? Os crimes que eles cometem são tão ostensivos e tão asquerosos e tão burros. O outro lá que botou a cara, o general, o pai do Mário Cid, botou a cara dele na foto, Rolex, falcatrua, que ele queria vender.
que é isso, parece que alguma coisa está sendo feita, depende do esforço da gente, né? De criar essa consciência mais alargada no conjunto da sociedade, mas vamos ver. Professora, como pensar esse distanciamento quando quem escreve está vivenciando aquele momento, como o Diário de Anne Frank, por exemplo? Pois é, mas aí, Neila, a gente tem que ver os recursos textuais através dos quais a Anne Frank está narrando, porque, em princípio, teu exemplo é ótimo. Ela está narrando no correr dos acontecimentos. A distância do tempo ela não tem. Mas quer ver cadê o livro que eu escondi aqui? Já botei para cá. A Mariluce, ela narra em 82. A violência está muito próxima dela, mas ela bota uma chave ficcional. A Anne Frank faz um formato mais de... Teria que ver a materialidade do texto. E não necessariamente, talvez ela tenha conseguido narrar da proximidade, né? A gente também não pode impor ao texto prévia, assim, uma ideia pré-concebida de que ele deva, mas a gente só pode anunciar e aí não incorrer em erro, que é muito previsível que essa necessidade de distanciar-se é um dos elementos... Ai, não reparem que eu tô gripada, né? Às vezes a minha voz, meu nariz fecha. Eu não sei dizer, assim, parece que o Diário de Anne Frank tem uma presença temporal ali, né? Uma proximidade no tempo, uma identidade que acompanha, mas teria que ter a materialidade do texto, de novo, para fazer uma análise mais específica. Assim, te peço desculpas, Neila, não careço dessa leitura atualizada aqui. Se tu me permite passar ali para a pergunta do Paulo, esse elo da pós-memória precisa ser familiar ou pode ser indireto? Por exemplo, notícias, artes. Pois é, na ideia É muito boa a tua pergunta, Paulo. Na ideia da Marianne Rich, ela está falando de memória herdada na chave da vivência. Assim. Então, assim, o familiar é o desaparecido, é o torturado e tal. Mas eu acho que essa tua leitura ela é muito pertinente. E ela dá conta, por exemplo, da Cláudia Lage. A Cláudia Lage não tem uma vivência familiar nenhuma. Ela conta que escreveu O Corpo Interminável quando começou a acompanhar as divulgações da Comissão Nacional da Verdade. E é por isso que eu acho que aí vai fechar a pós-memória com testemunho. É por isso que eu acho que a gente pode testemunhar o que a gente não viveu. Eu acho que a gente, se dói em ti, é teu, né? Sabe? Nesse sentido mais alargado, nós somos herdeiros. Eu já sou uma geração seguinte, vocês são ainda uma outra. Eu acho que a Marianne Rich não... me parece que ela não autoriza, mas eu acho que a gente pode pensar sim, que essa chave pode ser alargada, né? Numa vivência como a da Cláudia Lage, que está acompanhando a Comissão Nacional da Verdade e está horrorizada. E se ela escreve, é porque isso diz respeito a ela, né? Pensando numa experiência mais alargada de testemunho, né? Que até a Hannibal permite, eu alargaria também, mas vocês estão vendo que eu sou muito... Talvez eu seja muito leviana com os conceitos. Eu não acho... Eu acho que daria para pensar numa herança não individualizada e familiar, numa herança socializada de dano, né? Que a gente pode estar compartilhando aqui, por exemplo, né? Sem que tenhamos familiares que tenham sofrido uma chave de herança específica, genética, assim, né? De tio para sobrinha, Eu acho que sim. E eu acho que isso atende a demanda do Roberto Beck. Se precisar ter um antepassado, né? Sofrido isso, a gente... Que sentido tem fechar? Paulo, se tu quiser narrar, criar uma narrativa sobre a ditadura... eu vou dar um exemplo. A gente ainda tem tempo, né? Eu vou dar um exemplo que eu acho que me veio agora, Paulo, que eu acho que ilustra isso e que é maravilhoso. Já estou contando uma coisa que me aconteceu e que me emocionou muitíssimo, que é o motivo pelo qual o que a gente está pensando em fazer um espetáculo assim, dramático na medida dos nossos alcances de talento artístico como atores. Eu escolhi o Antes do Passado, porque eu tenho um bolsista da FAPERGS, que é a Fundação de Pesquisa Estadual aqui,
do Rio Grande do Sul, e esse menino pesquisa, né, a guerrilha do Aragá especificamente. Ano passado fez 50 anos do extermínio, eu fiz um projeto para ele específico, e aí ele ganhou o edital, ele foi selecionado, e ele, no primeiro ano, tinha lido só esse romance. Aí ele me pediu para se inscrever num evento da psicologia de direitos humanos. Ele pediu licença, ele disse, professora, eu queria fazer um trabalho que não é muito acadêmico. Ele narrou, ele ficcionalizou uma voz de personagem que está aqui, que é a Filha da Paz, que é o diário onde está o registro do tio da Liniane. Ele narrou em primeira pessoa uma menina, né, que herdou a memória da mãe, que viu o Silon lá naquela fazenda, que era um cara legal, que brincava com as crianças. Então, ele ficcionalizou a voz de uma personagem do livro da Liniane, em primeira pessoa, para dizer, eu lembro daquele cara, a minha mãe conta no diário dela, mas eu lembro que ele botava a gente no colo. Ele ficcionalizou uma voz para dar conta do trauma, né, de uma menina que estava na fazenda, que a mãe era cozinheira, e que desapareceu uma das pessoas que estava ali, né, dos prisioneiros, mas que, na verdade, não estava gemado, que circulava ali na fazenda. E depois o Henrique fez mais uma para mim. O Henrique ficcionalizou a voz do Silon, dizendo, eles pensam que me mataram, quando venta eu volto, eu estou no vento. Então, vocês vejam, um rapaz que não tem 30 anos, ele criou uma narrativa ficcional dando voz ao desaparecido. Eu acho que isso dá conta, sabe, de levar adiante essa memória. Não é uma memória dele, mas ele incorporou como sendo sua, né? E criou 2 textos ficcionais até aqui. E são eles que a gente vai querer tentar criar uma cena para enunciar. Temos que falar ainda com a Liniane, o que ela acha disso. Não sei se o meu exemplo veio ajudar, eu só estou querendo dizer que se te toca é um pouco teu, né? Não parece a vocês? Vocês podem dizer, guria, se vocês acham que eu estou sendo muito... agindo com uma leveza, assim, muito... com ausência de critério, mas a gente... Imagina. Eu acho que vocês podiam, numa outra... buscar o conceito lá direitinho e ver o que o conceito está dizendo e no que a gente prolonga ele além do que ele previa e no que estamos sendo fiéis a ele. Mas eu acho que um aluno de 20 anos ficcionalizar a voz da filha da cozinheira da fazenda, onde o Silon esteve preso, eu acho que ele herdou essa memória. Luciana, ainda temos a Samara, está com a mão levantada. Samara, se quiser abrir seu microfone. Não é nem uma pergunta, eu acho que é só um comentário, ainda pensando nessa noção de pós-memória, né? Porque pensando como é interessante como esse sujeito, né, que escreve, ele parece estar muito mais interessado nesses vácuos de memória da geração que precedeu, né, e viveu pessoalmente o trauma. E aí eu fiquei pensando que nesse jogo de rememoração, que vai levar justamente conta esse nebuloso, né, as falhas, a fotografia é esse recurso de fato interessante. É porque você trouxe esses livros que tem foto, eu fiquei muito empolgada porque eu estudo isso agora no mestrado. E aí você trouxe, né, diversos autores que utilizam imagens fotográficas em meio ao texto e que essas imagens parecem fazer parte desse jogo ficcional, né? E como você falou, quer dizer que você fez uma pergunta, assim, mas sim, muitos teóricos hoje em dia vão falar que a gente não tem que pensar mais em imagem como reprodução de uma realidade, mas como ficção também, né? Esse recorte retirado de um contínuo, né? Que está aberto a diversas interpretações. E aí, pensando nessas obras que você trouxe, achei interessante como, ao mesmo tempo, né, que elas inserem esses documentos, como se eles fossem preencher essas falhas da história, esses documentos, na verdade, não explicam nada, né, só mostram ainda mais as lacunas. E a gente pode pensar a lacuna dos arquivos, né, da história oficial, da própria memória, né, do que foi a ditadura, por exemplo. E aí dá para a gente pensar em várias questões sobre redefinição das artes hoje, né, da ideia de realidade, ficção, literatura, fotografia, representação. Eu achei muito interessante e agora eu não lembro o nome eu não notei o nome dos livros que você falou, porque eu fiquei empolgada com a sua fala e eu deixei passar, mas esse slide vai estar disponível depois, né?
À vontade, eu acabei fazendo ele agora à tarde, nem tive tempo de colocar as referências. Samara, me fala, os livros que têm as fotos, aquelas que eu coloquei, são Antes do Passado, o Silêncio que Vem do Araguaia, da Liniane Hagbrun, e volto semana que vem da Maria Pila, nas suas 2 edições. Esses têm as fotos, tá? Volto semana que vem da Maria Pila. Os que não têm as fotos, mas cujos narradores narram a experiência de buscar nas fotos alguma informação, é Cá Relato de uma Busca, do Bernardo Kucinski, e A Resistência, do Julia Fuchs. Perdão. Não sei se eu queria pelo essas a fonte, né, citada, preciso te deixar claro. E eu acho isso, assim, eu acho que talvez a gente tenha uma experiência maior com as palavras, e a primeira tentação, assim, é ver que a fotografia documente, reduplique, ampare, mas ela tem, no mínimo, eu acho que no mínimo é reconhecer que ela soma, ela cria eu acho que ela cria uma riqueza composicional aí, né? Não é à toa que tem tanto recurso de imagem, assim, e eu acho que a tua fala não podia ser mais feliz, Samara. Não importa todas as fotos, bilhetes, reportagens que coloque, esse buraco ele não vai ser preenchido. O Vec diz uma frase muito... A reconstrução de um rosto desfigurado. E quando eu estava montando aqui a fala para vocês, eu ainda botei mais, assim, a reconstrução de um rosto para sempre desfigurado. O que aconteceu, esse silêncio, né? essa ocultação, esse impedimento de acesso, esse recalque. Nós somos vítimas desse recalque da história. E agora, bom, o acesso... Tem um texto da Paloma Vidal maravilhoso, quando ela questiona essa ideia da restituição. O Vec não é ingênuo, ele tem noção. Ele não diz que a literatura vai restituir o que a história omitiu, como se ficasse elas por elas, entendeu? A história omitiu, a literatura vem... Não é disso que se trata. É um rosto para sempre desfigurado. A gente vai tatear e vai buscar algum rastro, alguma coisa para poder se apropriar disso que nos esconderam, né? Mas isso gera no texto da Paloma Vidal como uma reparação impossível. Assim, não, vamos nos iludir, que isso não tem, não. A literatura não tem tanto a força redentora assim, diante, né, do pesadelo da história, não, que a gente pode estar sendo um pouco assim, elogioso demais. Mas é importante botar no horizonte essa questão. A restituição possível, a restituição que está ao alcance de um escritor. Nós também fazemos o que está ao alcance, né? Enquanto pesquisadoras aqui da área da literatura, promover essa discussão, já fala disso, já é avançar diante desse silêncio aí, né? Mas eu acho que é por aí, sim, o Samara. Esse passado, ele não... Fica o vazio ainda, sempre vai ficar. Mas a gente chega um pouquinho lá, assim, a gente vai devagarinho. É isso, é isso. Luciana, a gente tem encerrado assim uns 10 minutos antes das 7, mesmo quando a discussão está pegando fogo, como é o caso, né? A conversa está tão boa, a gente não gostaria de encerrar, mas precisamos encerrar porque os alunos aqui da UFSCar, em Araraquara não tem feriado, mas os alunos aqui da UFSCar têm aula 7 agora, né? E para mim é bom também, Regiane, porque eu estou em Porto Alegre, vou pegar o ônibus para Rio Grande às 7h30. Então, às 7 me deixa bem... Então, pronto. Então, a gente encerra por aqui, reiterando os nossos agradecimentos à Luciana e a todo mundo que esteve aqui presente conosco. Luciana, foi, como sempre, ótimo te ouvir, a gente sempre aprende demais com as discussões que você propõe. É isso, muitíssimo obrigada. Eu também quero aproveitar para agradecer, Luciana. Obrigada por ter, de maneira tão entusiasmada, né, aceitado desde o começo, lá, quando a gente propôs, e por trazer essa discussão tão rica para os nossos alunos. Obrigada. Olha, guria, sou eu que agradeço a vocês, agradeço o público que veio e que interagiu e que conversou. Na verdade, eu acho que sem nenhuma vergonha, né? Eu gostaria de ter tido
uma resposta mais definitiva com vocês, mas eu acho que a gente não precisa ter vergonha de dizer assim que também nós, professores, estamos nos construindo. Eu fiz um certo recorte, reforcei alguns pontos, outros tantos daria para aprofundar, né? Se tivesse enfatizado mais, homem humano travessia, mulher humana travessia também, seguimos, né? É isso. Seguimos. É isso. Muito Muito obrigada. honrada e espero ter colocado aí o trem um pouco à frente nesse trilho. Opa. E a gente vai se falando. Um abração. Com certeza. Obrigada, abraço, Lu. Ana. A gente agradece Tchau, a pessoal. todos. Até semana que vem. Até. Tchau, gente. Não esqueçam da lista de presença. Pode parar de gravar.